Olá pessoal, sou o Diego da Royal 3D e nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês uma técnica de pintura de textura e normal map diretamente no modelo usando o Blender. Você vê aqui as texturas que a gente produziu, a textura de diffuse e o bump map, onde a gente vai extrair a normal map. Esse aqui é o modelo de exemplo, nela você pode ver a normal map, aqui é só a textura. Eu vou ensinar também para vocês como que usa esse Match Cap para poder enxergar as normais quando vocês estiverem pintando aí no modo de Texture Painting do Blender. Para poder mostrar essa técnica para vocês, eu vou utilizar um modelo mais simples que vai ser um pilar. Eu vou usar a mesma pintura que a gente fez na casa, para vocês entenderem, para ser mais rápido. Primeiramente, vamos olhar o mapeamento dessa peça. Vocês vão ver que as faces estão todas sobrepostas para facilitar o processo de pintura. Assim, eu pinto uma face só, um lado só, e ele vai pintar o modelo inteiro. Para começar, vamos criar um material para esse objeto. Eu vou chamar ele de pilar. Agora eu venho em Texture Paint, no modo de pintura de textura do Blender. Vocês vão ver que ele vai ficar faltando informação aqui, que ele não tem nenhum slot de pintura. Clicando aqui, vão abrir essas opções de algumas slots para você trabalhar. Eu vou escolher Diffuse Color, vamos colocar um nome para ela, pilar Diffuse, vou deixar em branco. Dá OK. Quando você cria esse slot, ela fica aqui na seção de slots. Você pode desligar e ligar. Ela tem os modos de mistura, como as camadas do Photoshop. E aqui nas texturas do meu material, ela vai ficar ativada aqui, ó, Diffuse Color. Agora eu posso começar a pintar o meu modelo. Primeiro nós vamos definir aqui onde nós vamos querer os blocos. E como ele está aqui com a malha sobreposta, você tem que lembrar também de fazer a continuidade. Ok? Eu vou cortar o vídeo e vou voltar quando tiver feito essa etapa. Bom, agora eu já defini, já fiz aqui o rascunho, defini onde os meus blocos vão ficar. Para adicionar cor aqui na minha textura agora, eu vou utilizar o fio, brush de preenchimento, com a opção do gradiente. Escolho aqui duas cores. E no modo de mistura aqui no Blend, eu vou colocar em Color. Vou entrar no modo de máscara com M, selecionar essas duas faces. E apertando E, eu vou ter algumas opções de pintura. Eu vou escolher Line. Agora é só eu clicar e arrastar, que ele vai preencher com o gradiente que eu escolhi. Posso voltar agora no meu brush. Nós vamos começar o processo de luz e sombra. Com a tecla S é o conta-gotas, eu vou escolher a cor de onde eu estou passando o mouse. Então eu posso escolher a cor, colocar um pouco mais escuro. E venho pintando o meu modelo. Mais claro onde eu quero criar efeito de luz.
E aí você pode ir detalhando agora o seu modelo. Vou novamente parar o vídeo, fazer isso na textura inteira e eu volto assim que estiver pronto. Bom, terminei aqui de fazer meu modelo. Vocês veem que foi tudo pintado à mão com a própria ferramenta do Blender. Não usei nenhuma textura de pintura, só o brush padrão mesmo. Você pode ir detalhando, quanto mais detalhe você fizer, mais legal vai ficar. Agora a gente vai partir para a pintura da Normal Map. Vamos adicionar um slot de pintura de normal. Vou chamar ela de pilar bump. São importantes duas coisas. A cor, que a gente tem que deixar em 0.5, cinza de 50%. E eu vou ligar esse 32 bit para que não tenha steps no meu gradiente, para que ela fique bem linear. Vou clicar aqui na minha layer. Porém, eu não consigo enxergar aqui a normal ainda. Eu preciso preparar o material para isso. Para poder enxergar a normal map, o meu material, como ele está ficando, eu preciso entrar no modo de visualização de material. Como essa visualização depende de luz, eu vou marcar meu material como shadeless. E para que eu possa enxergar as mudanças de normal map, eu vou ter que criar um matcap aqui. Esse matcap é uma imagem simples que nós vamos estar disponibilizando para download. Esses 3 matcap, que agora ele já aparece no modelo. Eu tenho que fazer uma pequena mudança aqui na mapping. Em vez de colocar o V, eu vou deixar em normal. E em mix, vou colocar em multiply. Agora, no meu slot de bump, vou desligar a diffuse aqui para vocês poderem enxergar. Agora eu pintando meu bump map, você consegue enxergar o relevo. Para poder facilitar o processo, aqui na segunda cor do pincel, eu vou deixar um cinza 50% também. Assim, quando eu precisar apagar, é só eu segurar o Ctrl e pintar, que ele vai voltar para o 0. Se eu precisar ressaltar, eu vou pintar de branco. Se eu precisar decalcar, eu vou pintar de preto. E para poder zerar, com o Ctrl, pinto de cinza 50%, ela volta ao normal. Para poder fazer agora a divisão das pedras, eu vou usar essa curva de pincel e vou ligar este Accumulate. Diminuir aqui a intensidade do meu pincel e vou deixar o spacing aqui em 2%. Agora eu posso começar a pintar as divisórias dos blocos. E aonde tem brilho, eu vou pintar de branco. Para poder enxergar melhor aqui o que a gente está fazendo, eu vou desligar o diffuse. Você vai enxergar só a normal map.
Agora eu posso começar a adicionar detalhes no meu modelo. A gente vê como está ficando. Você pode seguir fazendo todo o detalhamento do modelo agora, pintando a normal map. Porém, você ainda continua tendo apenas um bump map aqui, ó. Eu preciso agora extrair uma normal map. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar na edição e vou criar uma nova imagem. Vou chamar ela de pilar. Normal map baked. Vou deixar ela em 1024 mesmo. Não preciso ligar o 32 bits. Ela está aqui. Deixo ela ativa. E na área de render aqui em bake, eu vou selecionar normals e clicar em bake. E você vê que ela extraiu agora uma normal map daquele bump que a gente desenhou, que a gente pintou. É só eu salvar essa imagem. E para poder mostrar, poder fazer um comparativo, vou duplicar aqui meu modelo. Vou adicionar outro material só para a gente poder entender. Vou colocar a normal map que eu acabei de criar aqui. Então, nesse modelo da esquerda nós temos o bump. Vocês veem aqui. E no modelo da direita estou com a normal map. Preciso dizer que ela é uma normal map. Eu deixo isso aqui ligado. E ela já vai ficar aqui setada. Vou tirar aqui o Diffuse Color e vocês vão ver a normal map que a gente acabou de fazer funcionando no seu modelo. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários do vídeo ou no Facebook. Espero que essa técnica ajude vocês a produzirem os seus modelos. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.